Na verdade, os baleias azuis são enormes. Esses gigantes gentis do oceano são os maiores animais da Terra, e seu coração mostra bem seu tamanho. Ele pesa incríveis 180 quilos, sendo não só pesado, mas também extremamente poderoso. Na verdade, seu batimento pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. Imagine como o som se espalha pelas profundas águas azuis do oceano. Essa habilidade única permite que eles se comuniquem a longas distâncias, ajudando a se encontrarem em vastos espaços oceânicos. As baleias azuis podem crescer até 30 metros de comprimento, e seus corações são do tamanho de um carro pequeno. Elas precisam de um coração tão potente para bombear sangue por seus enormes corpos, garantindo oxigênio a cada órgão e músculo. Não é incrível como a natureza cria seres tão maravilhosos? E se eu disser que a explosão foi o começo do nosso universo? Muito antes de Sir Isaac Newton formular suas famosas teorias sobre a gravidade e a teoria do Big Bang começar a surgir na mente dos cientistas, o pensador católico Robert Grosseteste apresentou uma ideia fascinante sobre o cosmos. No século XIII, Grosseteste sugeriu que o universo começou com uma poderosa explosão que deu início à criação da matéria como a conhecemos. Ele imaginou esse evento como uma força intensa que levou à cristalização dos elementos, resultando na formação de estrelas, planetas e tudo mais em nosso universo. Essa concepção é surpreendentemente semelhante às teorias científicas modernas, mostrando o quão visionário Grosseteste foi para sua época. Suas ideias nos fazem refletir sobre a origem do universo, sob uma nova perspectiva, unindo fé e razão. Quais outras ideias brilhantes do passado permanecem relevantes até hoje? E se eu te dissesse que você pode se surpreender ao conhecer Santa Cruz del Islote? Esta ilha extraordinária, localizada na costa da Colômbia no Mar do Caribe, é a ilha mais densamente povoada do mundo. Com apenas 1,2 hectares, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, Santa Cruz del Islote abriga cerca de 500 moradores. Isso significa que quase uma cidade inteira se encaixa em um pedaço de terra do tamanho de um quintal. A ilha vive da pesca e do turismo, atraindo visitantes curiosos sobre seu estilo de vida único. Com as casas bem próximas umas das outras, a comunidade demonstra uma notável criatividade e resiliência. Não há carros aqui, criando uma atmosfera nostálgica, onde os vizinhos se conhecem e passeiam por caminhos estreitos. A vida na ilha é vibrante, com casas coloridas ao longo das ruas e o cheiro de peixe fresco no ar. Os moradores transformaram recursos limitados em um ambiente próspero que mostra a engenhosidade humana. Santa Cruz del Islote não é apenas um local geográfico. É um exemplo notável de como uma comunidade pode florescer contra todas as probabilidades no tranquilo abraço do Caribe. Vamos desvendar a verdade sobre o ostracismo antigo. Em sociedades antigas, como Atenas, o ostracismo era uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio na democracia. Esse processo permitia que os cidadãos votassem para exilar pessoas que consideravam muito influentes ou ameaçadoras ao Estado. Todo ano, os atenienses se reuniam para escrever nomes em fragmentos de cerâmica, chamados de ostracas. E se uma pessoa recebesse votos suficientes, poderia ser exilada por até 10 anos. Embora isso possa parecer cruel, o objetivo era prevenir a tirania e manter a saúde da democracia. Imagine ser enviado ao exílio apenas por ser popular ou influente. Essa prática afetava não só a pessoa exilada, mas também provocava mudanças na dinâmica política. De certa forma, o ostracismo servia como um freio ao poder, fazendo com que os líderes se mantivessem responsáveis perante o povo. Essa fascinante mistura de política e cultura levanta uma questão importante. Sociedades modernas podem aprender com essas práticas antigas? E se eu disser que os gorilas adoram dormir? Os gorilas dormem cerca de 14 horas por dia, o que significa que passam mais da metade de suas vidas descansando. Essa quantidade impressionante de sono os ajuda a manter a calma e a força, dando-lhes energia para os momentos ativos. Quando não estão descansando, você pode frequentemente ver esses gigantes gentis comendo frutas, folhas e caules em seu habitat natural. Seu estilo de vida tranquilo ajuda a manter uma estrutura social pacífica nos grupos. Descansar não só os ajuda a recuperar as energias, mas também desempenha um papel importante em sua saúde e bem-estar. Na natureza, a segurança de um bom sono é fundamental.
pois durante o sono, eles ficam mais vulneráveis a predadores. Então, da próxima vez que você se pegar cochilando, lembre-se de que você compartilha o amor pelo descanso com essas criaturas incríveis. Por que os orixes das montanhas constroem ninhos únicos em forma de bolsa? Essas aves incríveis que vivem na América Central criam ninhos que parecem bolsas penduradas. Os ninhos dos orixes das montanhas são não apenas bonitos, mas também muito práticos. Eles ficam pendurados nos galhos das árvores, oferecendo ótima proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Essas aves escolhem locais específicos, muitas vezes em vegetação densa, para proteger seus ninhos. Construir um ninho em forma de bolsa exige habilidades consideráveis, pois o orixe o tece com diferentes materiais, como folhas, galhos e até fibras vegetais. O resultado é uma casa resistente e aconchegante para os ovos e filhotes. Esse comportamento único de nidificação reflete a adaptabilidade e a criatividade do orixe das montanhas, mostrando como a evolução moldou seu modo de vida. Observar esses ninhos em seu habitat natural é um verdadeiro prazer para ornitólogos e amantes da natureza. Se você algum dia visitar a América Central, preste atenção a esses ninhos incríveis e às aves engenhosas que os criam. Não é incrível como diferentes espécies se adaptam às suas condições? Prepare-se para se surpreender com as ostras gigantes. Esses seres incríveis podem viver mais de 100 anos e crescer até 1,2 metros, quase 4 pés de comprimento. Elas habitam recifes de corais vibrantes e são impressionantes não só pelo tamanho e longevidade, mas também pelo papel importante que desempenham no ecossistema. Suas conchas são extremamente resistentes, oferecendo abrigo para diversos habitantes marinhos. É surpreendente que elas consigam usar a luz solar, graças a relações simbióticas com algas que vivem em seus tecidos. Isso significa que elas podem produzir energia, como as plantas, e ao mesmo tempo, purificar a água, tornando-as essenciais para a saúde dos recifes de corais. E infelizmente as ostras gigantes enfrentam ameaças devido à pesca excessiva e à perda de habitat. Por isso, os esforços para sua conservação são muito importantes. Não é incrível pensar na vida desses gigantes antigos em nossos oceanos? É verdade que no Japão existem máquinas de venda automática para todas as ocasiões. Isso é um fato surpreendente. No Japão, as máquinas de venda automática estão por toda parte, oferecendo uma incrível variedade de produtos. Você pode encontrar máquinas não apenas com bebidas, lanches e refeições, mas até com coisas incomuns, como roupas íntimas usadas. Essa diversidade impressionante mostra como as máquinas de venda automática evoluíram além de simples lanches e bebidas. Muitas delas oferecem pratos quentes, frutas frescas e até cosméticos, atendendo a diferentes gostos e necessidades. Com cerca de 5 milhões de máquinas de venda automática em todo o país, o Japão claramente leva a conveniência a um novo nível. Imagine caminhar pela rua e encontrar uma máquina que não só vende sua bebida favorita, mas também sushi fresco ou uma tigela quente de macarrão. Essa abordagem única torna o dia a dia mais eficiente e interessante. Como começou esse fenômeno? Ele surgiu no final do século XIX, quando as primeiras máquinas vendiam cigarros e cartões postais. Hoje, as máquinas de venda automática japonesas se tornaram um símbolo cultural, oferecendo de tudo, desde souvenirs inusitados até tecnologias modernas. Não é incrível? Acredite ou não, você pode se surpreender ao descobrir fronteiras pacíficas. A fronteira entre o Canadá e os Siaksek se estende por impressionantes 8.891 quilômetros, tornando-se a mais longa fronteira internacional do mundo sem patrulhas militares. Esse aspecto único cria uma atmosfera notável de confiança e cooperação entre as duas nações. Em vez de serem locais de conflito, a fronteira promove trocas amigáveis, permitindo que as pessoas se desloquem facilmente para trabalho, visitas familiares ou aventuras ao ar livre nos deslumbrantes parques nacionais que se estendem por ambos os países. Imagine cruzar a fronteira não apenas por negócios, mas também para aproveitar a beleza natural compartilhada entre o Canadá e os Estados Unidos. Essa incrível paz levou a diversos esforços colaborativos, incluindo projetos de conservação ambiental e respostas conjuntas a desastres naturais. As regulamentações amigáveis de alfândega e imigração da fronteira reforçam a ideia de que a paz pode fomentar relacionamentos significativos e objetivos comuns.
Apesar das diferenças geográficas, canadenses e americanos desfrutam de laços culturais que nos lembram de seus interesses em comum. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, a fronteira entre o Canadá e os Iatras-Settren se destaca como um exemplo brilhante de como a cooperação pode prosperar mesmo através de grandes distâncias. Você sabia onde Freddie Mercury nasceu? Este cantor lendário, conhecido por sua incrível voz e presença de palco inesquecível, nasceu em Zanzibar, uma bela ilha que faz parte da Tanzânia, em 5 de setembro de 1946. Crescendo nesta ilha vibrante, Freddie Mercury, originalmente chamado Farrokh Bulsara, foi cercado por uma rica mistura de culturas que influenciaram sua música e estilo artístico. A deslumbrante paisagem de Zanzibar e sua comunidade animada proporcionaram um cenário colorido para sua infância. Embora tenha se mudado para a Inglaterra com sua família na adolescência, as profundas raízes que tinha em Zanzibar moldaram sua identidade e criatividade. Até hoje, os fãs do Queen celebram seu legado único e muitos são atraídos a visitar o lugar onde sua jornada começou. Zanzibar não só oferece praias deslumbrantes e uma rica história, mas também celebra a vida deste incrível músico. Então, da próxima vez que você ouvir Bohemian Rhapsody, lembre-se de que o gênio por trás daquela voz começou sua aventura em uma pequena parte da Tanzânia. Você sabia que Prince escreveu suas primeiras músicas aos 7 anos? Esse prodígio musical, nascido como Prince Rogers Nelson, mostrou seu talento excepcional ao compor sua primeira canção, Funk Machine, aos 7 anos. Isso foi apenas o começo de uma jornada incrível, na qual ele criou mais de 1000 músicas ao longo de sua carreira. Prince, conhecido por sua mistura única de gêneros como funk, rock e pop, se destacou na cena musical com seu som inovador. Seu trabalho inclui sucessos inesquecíveis, como Purple Rain e When Doves Cry, que não só alcançaram o topo das paradas, mas também inspiraram muitos artistas. É impressionante como Prince usou sua criatividade, escrevendo e produzindo uma música diversificada, experimentando com diferentes estilos e temas. Sua produtividade e dedicação o tornaram uma lenda, inspirando gerações de músicos a pensar fora da caixa. Prince nos lembrou que a música não é apenas entretenimento, mas uma forma de arte expressiva. Você consegue imaginar como era acompanhar seu processo criativo? Adivinhe o que realmente motiva os gladiadores da Roma antiga? No coração agitado do Império Romano, os ferozes gladiadores não eram apenas lutadores, eram guerreiros altamente habilidosos, moldados em escolas especializadas chamadas ludi. Geridas por treinadores experientes conhecidos como lanistas, essas escolas ofereciam um regime rigoroso para preparar os lutadores para as intensas batalhas que atraíam grandes multidões ao Coliseu. Imagine a atmosfera, manhãs cedo cheias do clangor de espadas e gritos animados dos treinadores. Os gladiadores treinavam incansavelmente, aperfeiçoando tanto as técnicas de combate quanto o trabalho em equipe, já que frequentemente lutavam em duplas ou grupos. Os ludi eram ambientes exigentes, ensinando esses guerreiros a suportar tanto a dor física quanto a pressão mental. Embora vistos por muitos como mero entretenimento, os gladiadores levavam vidas multifacetadas, estabelecendo laços fortes com seus treinadores e companheiros. Alguns até se tornaram celebridades, conhecidos por sua destreza e valor. A dura realidade da vida de um gladiador era severa, mas através de seu treinamento incansável, eles se tornaram poderosos símbolos de coragem e habilidade, deixando uma marca indelével na história. Por que o Lago Baikal chama nossa atenção? Este lago incrível na Rússia não é apenas bonito, mas também é o mais profundo e antigo lago de água doce do planeta. Ele tem mais de 25 milhões de anos e contém impressionantes 20% da água doce não congelada do mundo, tornando-se um recurso importante tanto para a natureza quanto para os seres humanos. A profundidade do lago chega a cerca de 1.637 metros, mais profundo do que a altura do Monte Everest. Imagine um lugar onde prosperam espécies únicas, como a foca do Baikal, que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Turistas e cientistas buscam explorar seus mistérios. No inverno, quando o lago congela, as pessoas caminham sobre o gelo, admirando sua bela cor azul e formações de gelo. O Lago Baikal não é apenas um corpo d'água, é um ecossistema vital e um tesouro cultural da Rússia, mostrando as maravilhas naturais do nosso mundo. O que o torna tão especial para você?
Você consegue acreditar nas tempestades no Lago Maracaibo? Este lugar incrível na Venezuela enfrenta tempestades cerca de 160 noites por ano. Essas tempestades podem durar até 10 horas e são conhecidas pela quantidade impressionante de relâmpagos, com milhares de descargas em um único evento. Imagine-se à beira do lago, vendo o céu se iluminar com flashes brilhantes, enquanto o trovão ecoa ao longe. Esse fenômeno não é apenas espetacular, ele também é resultado da geografia única da região. As montanhas ao redor retêm o ar quente e úmido, criando condições ideais para as tempestades. Quando o ar quente sobe e esfria, ele provoca tempestades poderosas, tornando o Lago Maracaibo uma das áreas mais relampejantes do mundo. Moradores e turistas são atraídos por esse espetáculo eletrizante que destaca a incrível força e beleza da natureza. Você teria coragem de assistir a uma tempestade assim? Você já se perguntou por que nos sentimos cansados no inverno? Durante os meses frios, muitos notam mudanças significativas no humor e na energia. Esse fenômeno acontece em várias partes do mundo e está relacionado à quantidade de luz e à temperatura. Com os dias de inverno mais curtos, recebemos menos luz solar, o que diminui o nível de serotonina, uma substância no cérebro que regula o humor. Isso pode causar sensações de cansaço, irritabilidade ou até depressão. Por outro lado, com a chegada da primavera e do verão, a maior quantidade de luz solar aumenta os níveis de serotonina, nos dando mais ânimo e energia. Nossos ritmos naturais, que dependem das estações, têm um papel importante no nosso comportamento. Alguns cientistas até acreditam que nossos ancestrais se adaptaram a essas mudanças sazonais, o que ajudou a promover o descanso em condições climáticas severas. É incrível como o clima pode afetar nossas emoções e motivação. Então, da próxima vez que você se sentir cansado no inverno, lembre-se de que não é só você, é a natureza agindo. Em Sulphur, Louisiana, é na verdade ilegal ter relações sexuais com uma vaca. Essa lei estranha nos lembra de um tempo em que a sociedade tentava regular o comportamento moral e proteger os direitos dos animais. Embora hoje essa lei possa parecer absurda, ela reflete os esforços do sistema legal para se adaptar às normas sociais e preocupações do passado. Muitas leis ultrapassadas ainda existem em diferentes estados, frequentemente como relíquias de uma época em que a moral pública era um tema importante. Leis como essa podem parecer engraçadas ou estranhas, mas muitas vezes surgem de questões sérias relacionadas à ética e aos direitos dos animais. Ao longo dos anos, os sistemas legais evoluíram, buscando atender às necessidades modernas da sociedade, em vez de se basear em princípios ultrapassados. Algumas pessoas podem se perguntar se essas leis ainda deveriam existir ou se deveriam ser atualizadas ou completamente revogadas. No entanto, a presença de tal lei dá um charme peculiar ao folclore local e destaca como percebemos as leis e a moral no mundo moderno. Você não vai acreditar como a Burberry mudou a moda para sempre. Em 1879, a Burberry apresentou o gabardine, um tecido revolucionário com propriedades à prova d'água e respirável. Essa combinação o tornou ideal para o clima britânico, frequentemente chuvoso e imprevisível. Imagine roupas elegantes que também podem te proteger da chuva. A Burberry não parou por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, desempenhou um papel importante ao fornecer jaquetas de trincheira de gabardine para os soldados britânicos. Essas jaquetas eram não apenas práticas para as trincheiras lamacentas, mas também se tornaram um símbolo de elegância duradoura. A durabilidade e a eficácia do gabardine ajudaram os soldados a se manterem confortáveis em condições adversas, dando-lhes uma vantagem em tempos difíceis. Com o passar do tempo, o gabardine evoluiu, mas continua sendo um testemunho do espírito inovador da Burberry. Hoje, ele é usado em diversas peças de roupa que combinam funcionalidade e estilo, provando que praticidade e elegância podem andar juntas. Então, da próxima vez que você ver um trench coat estiloso, lembre-se do legado da moda que começou com a brilhante invenção da Burberry. É verdade que a Pedra Dourada desafia a gravidade. Este local extraordinário, também conhecido como Pagode Kyaiktiyo, apresenta uma magnífica pedra dourada equilibrada na borda do Monte Kyaiktiyo. Coberta com folhas de ouro brilhantes, essa pedra fascinante é não apenas uma maravilha visual, mas também um importante destino de peregrinação para inúmeros budistas. Segundo a lenda, a enorme pedra se sustenta em um único fio de cabelo do Buda, simbolizando fé e devoção profundas.
Para chegar a este ponto de vista deslumbrante, os visitantes fazem uma caminhada recompensadora que atrai milhares de peregrinos e turistas a cada ano. Eles acreditam que completar a jornada traz bênçãos de saúde e prosperidade. Ao longo do caminho, coloridas bandeiras de oração tremulam ao vento, e pequenos santuários convidam os viajantes a parar para fazer suas oferendas. À medida que você se aproxima da pedra, as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor tornam a subida ainda mais gratificante. A maioria dos visitantes se maravilha com como essa enorme pedra aparentemente desafia a gravidade, criando uma atmosfera mágica que eleva a experiência espiritual. Para quem busca bem-estar ou simplesmente deseja apreciar a beleza e a cultura de Myanmar, a Pedra Dourada certamente promete memórias inesquecíveis. Você sabia que David Copperfield faz 15 shows por semana? Há mais de 20 anos, esse mágico lendário encanta o público no MGM Grand em Las Vegas, mostrando seu talento incrível e criatividade. As apresentações de Copperfield não são apenas truques, são uma mistura de ilusões, tecnologia moderna e narrativas envolventes. Quando ele realiza números impressionantes como o desaparecimento da Estátua da Liberdade e a caminhada pela Grande Muralha da China, ele transporta o público para um mundo de maravilhas. Cada show combina humor, drama e momentos emocionantes, mantendo a plateia na expectativa. Com apresentações várias vezes por semana, fãs de todo o mundo desejam ver esse espetáculo mágico. A dedicação inabalável de Copperfield ao seu trabalho não só consolidou sua posição como um dos melhores artistas, mas também ajudou a reinventar a arte da mágica na era moderna. Sua habilidade de se conectar com o público através da narrativa torna cada apresentação única e pessoal. Que nova mágica ele apresentará no palco da próxima vez? A Capela dos Ossos em Portugal é uma construção única e sombria, localizada em Évora. Construída no século XVI, ela conta uma história assustadora através de sua decoração fria. As paredes internas são adornadas com ossos de cerca de 5.000 monges, oferecendo aos visitantes uma visão intrigante, mas sombria da história. Cada crânio e osso estão dispostos com cuidado, criando uma atmosfera impressionante que provoca admiração e reflexão. A capela foi projetada por monges franciscanos que queriam lembrar os vivos sobre a inevitabilidade da morte, usando esses ossos para incentivar os fiéis a viverem de forma virtuosa. Ao entrar nesse lugar fascinante, o contraste entre o lembrete sombrio da mortalidade e a arte elaborada das exposições ósseas deixa uma impressão duradoura. Ao caminhar pela capela, você pode refletir sobre a vida desses monges e as razões que levaram à criação dessa obra assustadora, mas bela. Você teria coragem de visitar essa capela incomum e confrontar sua arte fria. Um fato interessante sobre os voos de helicóptero da Uber. A Uber agora oferece passeios exclusivos de helicóptero em cidades movimentadas como Nova York. Imagine flutuar sobre o famoso horizonte, evitando o trânsito chato lá embaixo. Este serviço único permite que os passageiros desfrutem de vistas deslumbrantes, transformando a viagem em algo mais do que apenas ir de um ponto A a um ponto B, mas sim em um verdadeiro prazer. No entanto, esses voos de helicóptero não estão disponíveis todos os dias. Geralmente são reservados para ocasiões especiais, como eventos ou momentos de alta demanda. Imagine chegar a uma festa elegante ou a uma reunião de negócios importante, passando pelas conhecidas congestionamentos da cidade. É uma forma luxuosa de viajar, perfeita para quem quer chegar com estilo. Embora essa opção não seja para o dia a dia, definitivamente adiciona um elemento emocionante ao transporte urbano. Você está pronto para voar com o serviço único da Uber? É verdade que ocorrem 16 milhões de tempestades a cada ano? Com certeza, as tempestades acontecem mais frequentemente do que muitos imaginam, e no mundo ocorrem cerca de 16 milhões desses fenômenos anualmente. Isso significa que, a qualquer momento, há cerca de 2.000 tempestades acontecendo no planeta. Esses impressionantes fenômenos meteorológicos surgem quando o ar quente e úmido sobe e esfria, formando nuvens de chuva. À medida que se desenvolvem, criam fortes correntes ascendentes que podem causar chuvas intensas, ventos fortes e até relâmpagos. Na verdade, a temperatura dos relâmpagos durante as tempestades pode ser até 5 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Embora as tempestades possam causar eventos climáticos dramáticos, elas também desempenham um papel importante no ecossistema da Terra, ajudando a distribuir água doce e nutrientes.
No entanto, junto com seus benefícios, elas podem ser perigosas, causando fenômenos como inundações repentinas ou tornados. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ao longe, lembre-se de que está testemunhando um poderoso fenômeno da natureza. Visite a incrível Praia dos Flamingos, em Aruba. Esta ilha privada é um verdadeiro sonho para os amantes da natureza e do descanso à beira-mar. O acesso é apenas por barco, e a Praia dos Flamingos oferece um refúgio da correria do dia a dia. Imagine sair do barco e ser cercado por paisagens deslumbrantes, com areia branca e macia sob os pés, e o suave som das ondas quebrando na costa. Uma das características únicas deste lugar incrível é a vibrante colônia de flamingos cor-de-rosa que passeia livremente pela praia. Essas aves magníficas trazem cores e charme à sua visita, permitindo que os visitantes interajam com elas de forma segura e respeitosa, seja para tirar fotos, nadar nas águas cristalinas ou simplesmente relaxar na areia. A Praia dos Flamingos promete experiências inesquecíveis. Imagine-se aproveitando o sol enquanto esses lindos flamingos caminham ao seu redor. Não é maravilhoso? Então, quando você vai planejar sua aventura neste paraíso tropical? É verdade. Se você somar todos os números de uma roleta padrão de 1 a 36, o total é surpreendente: 666. Esse número é conhecido como o número da besta na Bíblia, dando à roleta uma reputação diabólica que intriga tanto jogadores quanto espectadores. Em uma mesa de cassino movimentada, onde a roda gira sob luzes piscantes, os apostadores muitas vezes não percebem que estão jogando um jogo intimamente ligado a esse folclore assustador. A emoção do acaso na roleta é empolgante por si só, mas essa conexão bíblica adiciona um toque intrigante que mantém as pessoas conversando. Embora muitos jogadores possam descartar a superstição como mera lenda, a combinação de sorte, expectativa e esse número infame realmente amplifica a emoção. Essa curiosa interação entre sorte, estratégia e um número ominoso convida os jogadores a refletirem sobre significados mais profundos enquanto fazem suas apostas. Neste jogo, até os elementos mais improváveis podem despertar nossa imaginação e manter o mistério vivo muito depois que a bola para de girar. Você sabia que John Adams foi o primeiro presidente a viver na Casa Branca? Esse evento importante aconteceu em 1800, quando Adams se tornou o primeiro líder a residir no novo edifício em Washington. Antes disso, o governo dos Seat Isle funcionava na Filadélfia. A mudança para a Casa Branca simbolizava uma nova era para o país e mostrava as ambições e o desenvolvimento americano. Curiosamente, Adams não estava sozinho nesse momento histórico. Seu vice-presidente era ninguém menos que Thomas Jefferson. Jefferson, que mais tarde se tornaria o terceiro presidente, teve um papel importante nesse período, ajudando a moldar a política americana inicial. A transição da Filadélfia para a Casa Branca também mudou a percepção da presidência pelas pessoas. Ao estabelecer uma residência permanente em Washington, Adams e Jefferson prepararam o caminho para futuros líderes, permitindo que eles considerassem esse majestoso edifício como seu lar. Essa evolução simbolizava a unidade da nova nação e seu compromisso com a governança. Você consegue imaginar a empolgação que havia na época? Você já se perguntou por que os porquinhos da Índia crescem tanto? Muitas pessoas se interessam por eles por causa de sua aparência fofa e a promessa de um animal de estimação compacto. No entanto, muitas vezes não percebem que esses pequenos encantos podem pesar até 160 quilos quando adultos. Esse crescimento inesperado pode ser um grande problema para os donos, especialmente em áreas urbanas, onde o espaço é frequentemente limitado. Os porquinhos da Índia precisam de espaço suficiente para passear e brincar, e seu tamanho pode torná-los difíceis de cuidar em casas ou apartamentos pequenos. Além disso, eles requerem cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada e exames veterinários regulares. Os donos também devem estar cientes das regras locais sobre a posse de animais de estimação, pois em algumas áreas pode haver restrições para animais grandes. Compreender as verdadeiras necessidades dos porquinhos da Índia é fundamental para garantir uma vida feliz e saudável para essas criaturas encantadoras. Portanto, antes de levar um para casa, é importante pesquisar e se preparar para seu tamanho potencialmente impressionante. E se as pessoas forem mais parecidas com morangos do que você pensa? Pode parecer surpreendente, mas devido à evolução, compartilhamos uma quantidade significativa do nosso código genético com muitos organismos vivos. Por exemplo, cerca de 60% do DNA humano é idêntico ao DNA do morango. Esse fato fascinante destaca a interconexão da vida na Terra.
Nosso DNA contém instruções para nossos corpos, definindo tudo, desde a cor dos olhos até como processamos os alimentos. Os cientistas acreditam que todos os seres vivos têm um ancestral comum, e é por isso que existem essas semelhanças genéticas. Seja você uma pessoa, uma banana ou uma esponja do mar, você pode rastrear sua linha genética até aquela forma primitiva de vida. Essa descoberta não só mostra a unidade na diversidade da vida, mas também ajuda os pesquisadores a entender doenças, genética e até mesmo a agricultura. Então, da próxima vez que você saborear um morango, lembre-se de que você compartilha um pedaço da história genética com essa fruta suculenta. Não é incrível pensar em como nossas vidas estão entrelaçadas com a natureza? Você sabia que Tóquio abriga impressionantes 37 milhões de pessoas? Isso a torna a cidade mais populosa do mundo, cheia de energia e vida. Imagine um lugar onde as ruas estão sempre movimentadas, com barracas de comida deliciosas ao longo das calçadas, e onde você pode encontrar tecnologia incrível e uma rica história em um só lugar. Tóquio não é apenas grande, é uma mistura vibrante de templos tradicionais e arranha-céus modernos, formando um horizonte único. Cada bairro tem algo especial, desde as ruas da moda de Shibuya até os tranquilos jardins de Ueno. Com uma população tão grande, Tóquio é um centro de cultura, inovação e interação. Esta cidade nunca dorme e está sempre em evolução, mostrando a beleza e a complexidade da vida urbana, o que atrai as pessoas para este incrível megacidade. E se eu disser que dois hinos contam uma mesma história? Quando a Tchecoslováquia se dividiu pacificamente em República Tcheca e Eslováquia em 1993, ambas as nações não apenas conquistaram sua independência, mas também enfrentaram a necessidade de dividir símbolos culturais, incluindo seu amado hino nacional. O hino original era uma obra unificadora, refletindo a história comum dos dois países. Após a divisão, a República Tcheca e a Eslováquia criaram suas versões dos hinos, cada uma refletindo aspectos únicos de sua identidade nacional e história. O hino tchecoslovaco, orgulhoso de suas raízes, destaca temas de liberdade e unidade, enquanto o hino eslovaco exalta a beleza de sua terra e a coragem de seu povo. Essa fascinante divisão mostra como a música pode evoluir junto com as mudanças políticas, tornando-se a trilha sonora da jornada de uma nação. Não é incrível como uma melodia pode carregar o peso do passado de um país, definindo o tom para seu futuro? Você pode se surpreender. A tradição dos testes de natação na Finlândia. Na Finlândia, os alunos do ensino médio devem passar por um teste de natação antes da formatura, e isso não é apenas uma diversão. Essa tradição se baseia na crença de que, se os estudantes conseguem atravessar um lago gelado, estão prontos para os desafios da vida universitária. Imagine as águas congelantes. O teste de natação geralmente envolve percorrer uma certa distância em condições frias, o que ensina não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resistência e coragem. A ideia é que dominar uma tarefa tão desafiadora pode aumentar a confiança dos alunos diante das dificuldades acadêmicas que virão. Além de aprender a nadar, eles sentem um senso de realização que os ajudará a enfrentar futuros desafios com uma atitude mais forte. Essa abordagem única à educação destaca como as habilidades de vida se combinam com as exigências acadêmicas. Então você já pensou em como a natação pode influenciar seu sucesso? Você vai se surpreender. Avós cozinham no Inoteca Maria. Este restaurante único em Nova York mudou a ideia tradicional de restaurantes ao contratar avós em vez de chefes convencionais. Todos os dias, uma das avós traz seu estilo especial para a cozinha, criando um menu variado que apresenta receitas familiares e sabores regionais da Itália. Além desse menu diário vibrante, os convidados podem desfrutar de uma parte fixa, com pratos italianos clássicos que agradam a todos. A ideia do Inoteca Maria surgiu do proprietário do restaurante, que queria recriar o calor e o aconchego da cozinha de sua avó, após perder todas as figuras maternas em sua vida. Este conceito tocante não só alimenta o corpo, mas também enche os convidados de nostalgia e senso de comunidade. Cada avó tem sua própria história e estilo, transformando cada refeição em uma emocionante aventura culinária. A experiência no Inoteca Maria não é apenas sobre comida, é uma celebração de tradições, família e amor que se reflete na cozinha caseira. Imagine que seu DNA contém informações equivalentes a 50 romances. É difícil de acreditar, mas cada fio do DNA humano está repleto de informações.
aproximadamente igual ao conteúdo de 50 romances diferentes. Esse fato surpreendente destaca a complexidade e os detalhes incríveis armazenados em nossas células. Com cerca de 3 bilhões de pares de bases, o DNA humano carrega instruções para a produção de proteínas necessárias para todos os processos vitais. Assim como um romance conta uma história, o DNA codifica a narrativa de quem somos, desde nossas características físicas até a predisposição a certas doenças. Cada gene pode ser visto como um capítulo na grande história de nossas vidas. A complexidade dessa biblioteca biológica é uma parte importante da genética e da evolução. À medida que continuamos a decifrar o genoma humano, aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre como estamos conectados a outros seres vivos. Não é fascinante pensar que em minúsculas células do seu corpo está escondido o plano da sua existência, refletindo as histórias de nossos ancestrais e da evolução? Um fato interessante sobre o Lago Superior. Você sabia que essa enorme massa de água tem uma área maior do que toda a Escócia? O Lago Superior, que se estende por mais de 82 mil quilômetros quadrados, é não apenas o maior dos grandes lagos, mas também o maior lago de água doce do mundo em área. Imagine um corpo d'água tão grande que poderia engolir um país inteiro, com suas águas cristalinas e costas deslumbrantes, incluindo praias lindas e penhascos rochosos. O Lago Superior é um tesouro para os amantes da natureza. Há água suficiente para atender às necessidades de cada pessoa na Terra por mais de 150 anos. Os visitantes podem aproveitar atividades como vela, pesca e caiaque, mas também devem lembrar de respeitar sua beleza natural. Então, da próxima vez que você pensar em grandes lagos, não se esqueça do incrível Lago Superior. Você consegue imaginar o quão grande ele realmente é? Prepare-se para se surpreender com o Witzel. Esse estado incomum pode surgir após uma lesão cerebral, fazendo com que as pessoas façam piadas e trocadilhos sem parar, mesmo quando não é apropriado. Imagine uma reunião séria ou uma aula silenciosa e de repente alguém solta uma piada, deixando todos confusos. Esse humor compulsivo não é apenas uma forma de se divertir. É um sintoma que resulta de mudanças no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à linguagem e interação social. Pessoas com Witzel podem rir de suas próprias piadas, enquanto os outros as olham perplexos. Esse estado destaca as maneiras surpreendentes e às vezes inesperadas como nosso cérebro funciona. Ele mostra o quanto nosso senso de humor está ligado à forma como nos comunicamos com os outros. Embora possa ser engraçado, também cria dificuldades para aqueles que enfrentam isso, como se comportar em situações sociais quando seu cérebro o impulsiona a fazer piadas nos momentos mais inadequados. Fato surpreendente sobre Nagoro, o Vale das Bonecas. Esta vila japonesa única chama a atenção por ter mais bonecas em tamanho real do que pessoas de verdade. A artista local, Tsukimi Ayano, criou essas bonecas com carinho em homenagem aos antigos moradores, transformando a tranquila vila em uma obra de arte mágica. Cada boneca reflete a vida de seu protótipo humano, seja um agricultor trabalhando no campo ou uma criança brincando à beira do rio. Diante do problema da despovoação rural, essas bonecas se tornaram um símbolo de comunidade e memória, atraindo curiosos turistas de todo o mundo. Passear por Nagoro é como mergulhar em uma instalação artística viva, onde histórias habitam cada canto. Os visitantes não apenas admiram a arte, mas também refletem sobre questões mais amplas relacionadas ao encolhimento da população nas áreas rurais. O que te inspira nessa criativa homenagem ao passado? Acredite ou não, mas agora as crianças estão usando creatina. Essa tendência surpreendente chamou a atenção de muitos, já que cada vez mais crianças estão recorrendo a esse suplemento, frequentemente associado a atletas e fisiculturistas. A creatina, uma substância encontrada em nossos músculos, ajuda a gerar energia para atividades intensas, o que pode ser atraente para crianças que praticam esportes. Mas por que as crianças estão tomando isso? Muitos pais percebem que seus filhos participam de competições, seja em esportes ou apenas brincando com amigos, e querem manter sua energia. O tom divertido dessa discussão convida todos a compartilhar histórias sobre suas competições de infância, o que pode trazer risadas e nostalgia. No entanto, é importante que os pais se mantenham informados e cautelosos. Ter o conhecimento adequado sobre suplementos é essencial para garantir que as crianças os utilizem de forma segura e saudável. O que você acha dessa nova tendência?
Acredite ou não, 80% das mulheres usam sapatos inadequados. Essa estatística surpreendente revela que 80% das mulheres escolhem calçados que são pequenos demais, muitas vezes priorizando o estilo em detrimento do conforto. Muitas de nós somos atraídas pelas últimas tendências da moda, mas ao apertar os pés em sapatos apertados, corremos o risco de problemas a longo prazo. Desde calos doloridos até desconforto nas articulações, as consequências de usar sapatos inadequados podem ser sérias. Saltos altos e sapatos estreitos podem parecer incríveis, mas a que preço pagamos pela beleza? O conforto nunca deve ser deixado de lado em nome da moda. Especialistas recomendam prestar atenção ao ajuste correto, para que nossos pés permaneçam felizes e saudáveis por muitos anos. Portanto, da próxima vez que você for comprar sapatos, experimente alguns pares e caminhe com eles. Seus pés vão agradecer e, quem sabe, você pode até encontrar um par estiloso que seja confortável. Estamos prontos para escolher o conforto em vez da moda? Ou vamos continuar arriscando a saúde dos nossos pés em nome do estilo? Conheça Khan Baba, o incrível Hulk da força do Paquistão. Com 1,85 metros de altura e pesando 400 quilos, ele é um verdadeiro fenômeno da natureza. Conhecido por sua força impressionante, ele levanta um trator em movimento com facilidade, mostrando seu poder incrível. Sua dieta diária é de 1.000 calorias, o que ajuda a manter suas proporções impressionantes. Apesar de seu tamanho, Khan Baba não é apenas um forte, ele representa o espírito de determinação e resiliência. Vindo de uma pequena aldeia, ele se tornou uma lenda local, inspirando muitos com suas façanhas. Sua personalidade vibrante e talento cativante atraem pessoas de todas as classes sociais, gerando admiração onde quer que ele vá. Continuando a superar os limites das capacidades humanas, muitos se perguntam que outras façanhas incríveis Khan Baba pode realizar. Você já se perguntou por que o espinafre murcha tanto ao cozinhar? O espinafre é um vegetal incrível, rico em nutrientes e contém cerca de 91% de água. Essa alta quantidade de água faz com que ele perca volume rapidamente ao ser cozido. Quando você aquece o espinafre cru, a maior parte da água evapora, deixando apenas uma pequena porção de folhas. Isso significa que o que começa como uma montanha de folhas frescas pode rapidamente se transformar em uma pequena porção após o cozimento. Isso não só facilita o consumo, mas também concentra os sabores e nutrientes. É por isso que refogar ou cozinhar no vapor, o espinafre é tão popular. Além disso, cozinhar ajuda a quebrar as paredes celulares duras, facilitando a absorção dos nutrientes pelo seu corpo. Na próxima vez que você cozinhar espinafre, pense na sua estrutura aquosa e admire como ele muda na panela. A Califórnia realmente mudou para sempre a justiça criminal. Nos anos 1960, um distrito progressista da Califórnia deu um passo revolucionário ao introduzir o trabalho comunitário como alternativa à prisão por crimes menores. Essa abordagem inovadora não apenas punia os infratores, mas também buscava restaurar a sociedade, ajudando as pessoas a aprenderem com seus erros. Em vez de simplesmente prender as pessoas, esse distrito percebeu que muitos infratores de menor gravidade poderiam se beneficiar da oportunidade de se reabilitar através do serviço, participando da limpeza de parques, ajudando em abrigos locais ou se envolvendo em outros projetos comunitários. Essas pessoas faziam uma contribuição positiva, evitando as duras consequências da prisão. Essa mudança deu início a um movimento mais amplo em direção à justiça restaurativa em todos os Estados Unidos, enfatizando a reabilitação e o envolvimento da comunidade, e não apenas a punição. À medida que outras regiões começaram a adotar programas semelhantes, muitos começaram a reavaliar as visões tradicionais sobre a justiça. O trabalho comunitário pode ajudar a criar uma sociedade mais segura, promovendo responsabilidade e engajamento social. A abordagem pioneira do Distrito da Califórnia mudou as discussões sobre justiça e continua a influenciar nossa percepção sobre crime e reabilitação até hoje. Por que a iguana se preocupa tanto? Essa incrível réptil não é apenas um escalador habilidoso, mas também um pai atencioso. Quando uma iguana de 3 anos alimenta seus filhotes, isso destaca a importância do cuidado parental no mundo animal. As iguanas enfrentam muitos desafios, incluindo predadores e mudanças no ambiente. Por isso, cuidar da prole é crucial para sua sobrevivência.
Ao contrário de muitos outros répteis que abandonam os ovos, as iguanas costumam ficar por perto para proteger seus filhotes dos perigos. Elas os ensinam a encontrar comida e a evitar riscos, demonstrando um nível de cuidado necessário para a sobrevivência dos jovens iguanas. Esse comportamento protetor é especialmente importante em um ambiente cheio de ameaças. Não é surpreendente o quanto de esforço é necessário para criar essas criaturas únicas. Já pensou por que os pepinos são tão refrescantes? Os pepinos são um ótimo lanche, especialmente nos dias quentes de verão. Com 95% de água, eles ajudam a manter a hidratação e quase não adicionam calorias à sua dieta. Embora tecnicamente sejam frutas, os pepinos pertencem à família das melões, que inclui favoritos como melancia e cantalupo. Isso significa que eles compartilham características como crocância e suculência. Comer pepinos não só ajuda na hidratação, eles também oferecem um crocante agradável que muitos de nós adoramos. Seja em saladas, smoothies ou apenas como lanche, os pepinos são versáteis e saborosos. Além disso, contém vitaminas e minerais que são bons para a pele e o coração, tornando-os uma verdadeira fonte de nutrientes. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche refrescante, escolha um pepino em vez de algo mais pesado. Você sabia que seus pulmões têm 600 milhões de pequenos sacos de ar? Esses sacos se chamam alvéolos e são essenciais para a nossa respiração. Quando você inspira, o ar preenche milhões desses pequenos sacos, permitindo que eles absorvam oxigênio. Esse oxigênio vai para o seu sangue, que o leva a todas as células do seu corpo, fornecendo energia para suas atividades diárias. É impressionante, mas se você espalhasse todos os alvéolos dos seus pulmões, a área total seria aproximadamente do tamanho de uma quadra de tênis. Essa grande área ajuda a maximizar a quantidade de oxigênio que seu corpo pode absorver, tornando a respiração um processo muito eficiente. Portanto, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, pense em todos esses pequenos alvéolos que trabalham duro para você. É como se você tivesse milhões de pequenos ajudantes que te ajudam a se manter energizado e pronto para tudo. Você consegue imaginar que o ouro está profundamente dentro da Terra? Durante a formação do nosso planeta, ocorreu um processo fascinante chamado diferenciação planetária. Naqueles tempos antigos, a Terra era uma massa fundida e quente, e à medida que ela esfriava, os materiais começaram a se separar. Elementos mais pesados, como o ouro, afundavam para o centro, enquanto os mais leves subiam, formando a crosta. Isso significa que uma quantidade significativa de ouro está presa no núcleo, bem abaixo de nossos pés. O ouro que encontramos hoje na superfície é apenas uma pequena parte do que existia originalmente. Interessante, não é? A jornada do ouro do núcleo quente da Terra até joias e dispositivos eletrônicos é uma história de tempo e transformação. Então, da próxima vez que você ver algo brilhante, pense no passado ardente do ouro e de onde ele veio, escondido a milhas abaixo da superfície. Aqui está o que é surpreendente sobre o selacanto. Esse peixe foi considerado extinto por 66 milhões de anos, até ser redescoberto em 1938, na costa leste da África do Sul. Os cientistas ficaram impressionados ao encontrar esse fóssil vivo no oceano, pois ele praticamente não mudou em milhões de anos. As características únicas do selacanto, como suas nadadeiras peitorais em forma de lobos e a estrutura peculiar do cérebro, nos oferecem uma visão fascinante do passado. É um exemplo notável de resistência evolutiva, sobrevivendo a extinções em massa, quando muitas outras espécies desapareceram. Esse peixe antigo desafia nossa compreensão da evolução, mostrando que algumas espécies podem resistir ao teste do tempo. Hoje, os selacantos habitam ambientes de águas profundas, nos lembrando de que ainda existem mistérios escondidos sob as ondas. Quais outras maravilhas antigas ainda podemos descobrir? Difícil de acreditar, mas os cabelos de Neil Armstrong foram vendidos por $3.000. Em 2004, um cabeleireiro de Cincinnati surpreendeu a todos ao leiloar um pacote com cortes de cabelo de Neil Armstrong. Não foi uma venda comum, era um pedaço da história. Armstrong, conhecido como o primeiro homem a pisar na Lua, deixou um legado incrível que muitos querem lembrar e preservar. O comprador acreditava que esses cortes tinham um valor histórico significativo, mostrando como as pessoas estão ligadas à exploração do espaço. Essa venda destaca nossa fascinação por artefatos históricos, mesmo aqueles que são muito pessoais.
Colecionar itens como cabelos, cartas ou roupas pode ser visto como uma oportunidade de tocar a vida de alguém, tornando a história mais próxima e compreensível. Seja os cabelos de Armstrong ou relíquias de outras personalidades famosas, esses itens despertam curiosidade e nos fazem refletir sobre como suas histórias continuam a inspirar aventuras até hoje. Você sabia que a Floresta Negra inspirou contos de fadas? A encantadora Floresta Negra na Alemanha tem uma rica história que cativou a imaginação de muitos, incluindo os famosos irmãos Grimm. Esta floresta densa e misteriosa é frequentemente envolta em névoa, o que lhe confere um charme mágico. Os irmãos Grimm, conhecidos por clássicos como João e Maria e Branca de Neve, se inspiraram nas paisagens da floresta e seu folclore para criar suas histórias favoritas. Contos sobre animais falantes, bruxas más e heróis corajosos ganhavam vida entre as altas árvores e os tranquilos riachos da região. As pitorescas vilas da Floresta Negra e suas paisagens dramáticas se tornaram o cenário perfeito para suas narrativas, inspirando maravilhas e aventuras. Hoje, ao explorar essa linda região, as pessoas quase podem ouvir o sussurro das histórias nascidas em suas profundezas. Então, seja caminhando pelas trilhas ou saboreando um pedaço do famoso bolo da Floresta Negra, a influência desses contos eternos está ao seu redor, pronto para mergulhar em um mundo de imaginação e história. Você vai se surpreender ao saber que Concetta vê 99 milhões de cores. Essa habilidade incrível está relacionada a uma condição genética rara, chamada tetracromatismo. Enquanto a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de cores, a visão única de Concetta permite que ela perceba uma variedade impressionante de tons. Imagine passear por um jardim e ver cores nas flores que outros simplesmente não notam. Como artista profissional, ela utiliza essa perspectiva única em suas obras. Cada pincelada é cheia de uma profundidade de cor inigualável, criando peças que encantam o público e despertam emoções. O mundo vibrante de Concetta desafia nossa compreensão da percepção humana, lembrando-nos de que a realidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Como é perceber a arte e a natureza com uma paleta tão rica? Sua jornada oferece uma visão fascinante sobre as complexidades ocultas da visão e da criatividade. Vamos descobrir a verdade sobre a hibernação dos ouriços. Os ouriços são criaturas incríveis, especialmente por causa de sua habilidade única de hibernar. Durante a temporada ativa, seu coração pode bater até 250 vezes por minuto. No entanto, quando o inverno chega, esses mamíferos espinhosos se preparam para um longo sono que pode durar meses. Eles entram em hibernação quando a temperatura do corpo cai mais de 20%. Essa adaptação maravilhosa permite que eles sobrevivam aos meses frios, gastando muito pouca energia. Surpreendentemente, seu ritmo cardíaco também diminui bastante, chegando a apenas 20 batimentos por minuto, o que pode dar a impressão de que estão mortos. Essa impressionante estratégia de sobrevivência destaca não apenas sua resistência, mas também as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar nos ouriços, lembre-se, eles são campeões da hibernação. Fato surpreendente sobre as orelhas de coelho. A ideia das orelhas de coelho tem uma história fascinante que remonta ao deus egípcio Venet. Esse deus representava a rapidez e os sentidos aguçados, e o símbolo das orelhas de coelho foi adotado como um reflexo dessas qualidades ágeis. Não é incrível como os símbolos antigos podem manter seu significado ao longo dos séculos? Avançando cerca de 1000 anos, vemos a ideia das orelhas de coelho se tornando popular na cultura moderna, especialmente quando a revista Playboy usa essa imagem como símbolo de diversão e atração. Essa conexão interessante entre crenças antigas e símbolos modernos mostra como ideias culturais podem se transformar e perdurar ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você ver essas adoráveis orelhas de coelho, lembre-se de que não são apenas um acessório divertido. Elas carregam uma rica história que nos conecta ao passado e reflete como a sabedoria antiga pode influenciar nossas vidas contemporâneas. Descubra a verdade sobre os tentáculos do polvo. Muitos ficam surpresos ao saber que os polvos têm 8 tentáculos, embora essas extremidades flexíveis sejam frequentemente chamadas de tentáculos. Na verdade, tentáculos são bem diferentes. Eles geralmente têm ventosas apenas na ponta, enquanto os tentáculos do polvo têm ventosas ao longo de todo o comprimento.
Cada tentáculo é uma maravilha da natureza com seu próprio sistema nervoso, permitindo que realize tarefas complexas independentemente do cérebro do polvo. Esses tentáculos ajudam os polvos de várias maneiras, desde explorar o ambiente até capturar presas. A incrível habilidade de manipular objetos e até abrir frascos demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Apesar de viverem na água, os polvos podem realizar feitos impressionantes, tornando-os algumas das criaturas mais fascinantes do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre os tentáculos do polvo, poderá compartilhar o fato interessante de que, na verdade, eles têm tentáculos. O que realmente define o sistema de calendário da Coreia do Norte? O país utiliza um sistema de calendário único, que inclui tanto as datas gregorianas que conhecemos, quanto um calendário completamente diferente, o calendário Juche. O calendário Juche começa em 1912, ano do nascimento de Kim Il-sung, tornando a Coreia do Norte o único país que oficialmente baseia seu calendário na vida de um líder. Isso significa que, enquanto muitas pessoas ao redor do mundo comemoram o Ano Novo em 1º de janeiro, os norte-coreanos se referem ao ano atual em termos de Juche, o que pode ser bastante confuso. O uso do calendário Juche simboliza a identidade nacional do país e destaca a importância de seu fundador na formação da história e cultura da Coreia do Norte. É surpreendente pensar em como um calendário pode refletir os valores de uma nação e a influência de uma única pessoa, não é? Prepare-se para uma experiência incrível no Kumbh Mela. Este grande festival espiritual na Índia atrai milhões de peregrinos que buscam purificar suas almas e receber bênçãos divinas. O Kumbh Mela acontece a cada 12 anos, alternando entre 5 cidades sagradas: Haridwar, Ujjain, Prayagraj e Nashik. Cada cidade que recebe o festival tem seu próprio charme e significado, tornando este evento ainda mais especial. Durante o festival, a atmosfera se enche de energia, com pessoas de todas as classes sociais se reunindo. Os visitantes participam de rituais antigos e realizam banhos cerimoniais em rios sagrados, como o Ganges, o Yamuna e o Godavari. Acredita-se que essas tradições lavam os pecados e garantem um futuro melhor. Não é apenas um evento religioso, é também uma celebração da cultura e da comunidade. Com desfiles vibrantes, cânticos e conversas espirituais, o Kumbh Mela oferece um vislumbre inesquecível do rico patrimônio da Índia. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão extraordinária? Acredite ou não, mas Perth é a cidade mais isolada. Localizada na Austrália Ocidental, Perth se destaca como a maior cidade geograficamente isolada do mundo, tornando-se um lugar fascinante para aventuras e viagens. A cidade mais próxima, com mais de 100 mil habitantes, está a mais de 2.400 km de distância, o que é aproximadamente a mesma distância de Londres a Nova York. Essa distância torna Perth única, criando uma atmosfera especial, onde o oceano encontra vastas paisagens de bush. Devido ao seu isolamento, Perth desenvolveu uma cultura local forte, com belas praias, uma culinária requintada e uma vibrante cena artística. Apesar da distância de outras cidades, Perth oferece muitas opções de entretenimento, desde pôr-do-sol deslumbrantes sobre o Oceano Índico, até visitas a vinícolas no Vale de Swan. Portanto, se você está procurando uma cidade que pareça seu próprio pequeno mundo, Perth pode ser o lugar ideal para a sua próxima aventura. Você já se perguntou por que alguns acreditam na imortalidade? Nos anos 1920, surgiu na Rússia uma seita fascinante sob a liderança carismática de Sergei Tora, que cativava seus seguidores com promessas de imortalidade. Seu grupo fiel acreditava que ele viveria para sempre, apresentando uma visão de vida eterna que era difícil de resistir. No entanto, tudo mudou quando Tora faleceu, deixando seus seguidores confusos e perplexos. Eles depositaram sua fé em suas promessas, mas, em vez de um milagre de ressurreição, enfrentaram a dura realidade de sua morte. Esse momento os forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a vida e a mortalidade. As consequências da morte de Tora se tornaram um poderoso lembrete da fragilidade da fé e de como ela pode ser testada. Muitos seguidores passaram por luto e incerteza, tentando entender o significado de sua devoção à luz da mortalidade de seu líder. Como podemos reconciliar nossos sonhos de imortalidade com a realidade que enfrentamos? Descubra a incrível beleza da Cachoeira Angel. Esta famosa cachoeira, localizada na Venezuela,
É a mais alta do mundo, com uma altura de 979 metros, equivalente a cerca de 3.212 pés. A Cachoeira Angel, conhecida em espanhol como Salto Ángel, não é apenas uma cachoeira alta, mas uma maravilha natural impressionante que encanta os visitantes com sua altura e queda dramática. A água despenca da borda do Ollantaytambo, uma montanha plana no Parque Nacional Canaima, que é Patrimônio Mundial da Unesco. A paisagem ao redor também é impressionante. Florestas tropicais densas e uma diversidade de vida selvagem fazem deste lugar um paraíso para amantes da natureza e aventureiros. Quando a luz do sol atinge a água, cria arco-íris deslumbrantes e respingos brilhantes, adicionando charme à cachoeira. Os viajantes podem se aproximar da cachoeira de barco ou caminhar por trilhas pitorescas, tornando a jornada tão emocionante quanto o destino. Você já sonhou em estar diante da cachoeira mais alta do mundo e sentir sua grandeza? Vamos revelar a verdade sobre a sobrevivência dos crocodilos. Os crocodilos são sobreviventes incríveis, capazes de passar quase um ano sem comida devido ao seu metabolismo lento. Como répteis de sangue frio, eles não precisam se alimentar com a mesma frequência que os animais de sangue quente. Quando a comida é escassa, como em períodos de seca ou em estações difíceis, eles economizam energia, permanecendo imóveis por longos períodos. Essa habilidade extraordinária permite que eles sobrevivam em condições severas, que seriam desafiadoras para muitas outras espécies. Suas estratégias de sobrevivência ajudaram os crocodilos a existir por milhões de anos, com poucas mudanças, tornando-os uma das espécies mais antigas do planeta. Imagine como eles conseguem ficar parados por meses, quase sem se mover. É impressionante como essas adaptações moldaram sua existência, permitindo que esses répteis antigos dominem rios e pântanos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo tomando sol, lembre-se de como é fácil para ele sobreviver em condições difíceis. Você pode imaginar que no Japão ensinam artistas habilidosos. No Japão, a tradição de desenvolver habilidades artísticas está profundamente enraizada na cultura. Desde a caligrafia até as artes marciais, há muitas disciplinas que os artistas praticam. Por exemplo, a ikebana, a arte de arranjar flores, ensina não apenas a beleza estética, mas também a atenção e a harmonia. Por outro lado, o sumô, muitas vezes visto apenas como um esporte, envolve rituais e treinos que o elevam a um nível de arte respeitada. Os alunos frequentemente passam por um rigoroso treinamento sob a orientação de mestres, que transmitem técnicas e filosofias desenvolvidas ao longo dos séculos. Essa dedicação garante a prosperidade das artes tradicionais, permitindo que artistas contemporâneos tragam novas ideias e estilos, seja na pintura, cerâmica ou nas artes performáticas como nó e kabuki. Cada disciplina demonstra a paixão e a dedicação dos artistas. Não é incrível como o Japão preserva seu rico patrimônio através dessas diversas formas de arte? E se eu te contar sobre os poderes secretos das suas unhas? As unhas são estruturas incríveis que protegem a sensível placa unguial com sua resistência única. Elas são compostas principalmente de queratina, a mesma proteína que forma nossos cabelos. As unhas desempenham um papel importante no dia a dia, desde digitar no teclado até pegar pequenos objetos. Curiosamente, as unhas não continuam a crescer após a morte. Em vez disso, um processo chamado retração da pele as faz parecer mais longas. Essa ilusão ótica, muitas vezes, leva a mal-entendidos sobre o crescimento e a saúde das unhas. Nossas unhas também podem revelar muito sobre nossa saúde geral, já que mudanças na cor ou textura podem indicar problemas de saúde. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de seu papel protetor e que elas são muito mais do que apenas um elemento de beleza. O que suas unhas dizem sobre você? Você sabia sobre as conexões incríveis na história da aviação? Em 1888, um grupo de pioneiros se uniu não apenas para criar a Sociedade Nacional de Geografia, mas também para fundar uma organização dedicada a pesquisas em aerodinâmica e construção de aviões. Essa interseção de interesses destaca a diversidade das paixões dos primeiros inovadores. A Sociedade Nacional de Geografia buscava aumentar o conhecimento geográfico e a compreensão do mundo, muitas vezes através de pesquisas empolgantes e materiais visuais impressionantes, enquanto seu interesse pela aviação refletia um desejo ambicioso de conquistar os céus.
Essa dupla busca resultou em conquistas tanto na geografia quanto na aviação, mostrando como áreas de estudo interconectadas podem se inspirar mutuamente. Portanto, quando você pensa nas alturas da tecnologia aeronáutica moderna, lembre-se de suas raízes, entrelaçadas com o espírito de exploração que os fundadores da Sociedade Nacional de Geografia sustentavam. Seu legado inspira curiosidade e inovação, desafiando as futuras gerações a expandir os limites do que sabemos e sonhamos. Qual será o próximo grande passo na exploração? Você consegue imaginar que tubarões não têm câncer? Esse mito é mais comum do que você pensa. Embora os tubarões tenham uma biologia incrível e um sistema imunológico forte, eles não estão imunes ao câncer. A crença de que essas criaturas antigas nunca ficam doentes provavelmente surgiu de estratégias de marketing que promovem a cartilagem de tubarão como um possível remédio contra o câncer. Essas afirmações não são apoiadas por pesquisas científicas, tornando-as enganosas. Os tubarões nadam nos oceanos há mais de 400 milhões de anos, mas podem desenvolver tumores como outros animais. Dados científicos reais mostram que, em vez de serem super criaturas livres de doenças, os tubarões são muito parecidos conosco. Entender a verdade sobre os tubarões nos ajudará a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de preservar suas populações, em vez de seguir mitos que podem ameaçar sua sobrevivência. Então, por que as pessoas continuam a promover essas ideias enganosas? Por que o grito de Annalisa Flanagan nos surpreende? Em 1994, essa dedicada professora do ensino fundamental realizou um feito incrível ao gritar "silêncio" a 121,7 decibéis. Para comparação, isso é mais alto do que o som de uma motosserra ou de um avião decolando a poucos metros. Annalisa estabeleceu esse recorde em um evento especial, onde queria chamar a atenção de forma divertida, mas inesperada. Apesar do barulho impressionante, sua escolha inteligente da palavra silêncio acrescenta um elemento interessante de ironia. Esse grito surpreendente mantém o recorde há décadas, mesmo com a aproximação de 2024. A conquista de Annalisa destaca não apenas suas habilidades vocais, mas também desperta nossa curiosidade sobre o som e como nossos ouvidos percebem diferentes volumes. Então, da próxima vez que você tentar chamar a atenção de todos, lembre-se de que o grito mais alto ainda pertence a uma professora que busca trazer paz para sua sala de aula. Sim, realmente, o uso de futons no Japão é uma tradição muito apreciada, refletindo tanto praticidade quanto identidade cultural. Diferente das camas ocidentais, que costumam ter estruturas altas e colchões grossos, o futon é um colchão confortável, que é colocado diretamente no chão. Esse sistema de dormir único economiza espaço, pois o futon pode ser facilmente enrolado e guardado durante o dia. Com essa flexibilidade, as casas japonesas parecem mais espaçosas e multifuncionais. Muitas pessoas valorizam a superfície firme dos futons, acreditando que isso ajuda na postura e na qualidade do sono. Os futons vêm em diferentes tamanhos e materiais, alguns até com enchimentos naturais, como algodão ou lã para maior conforto. Além disso, a prática de dormir em futons está frequentemente ligada a um foco cultural na simplicidade e no minimalismo, valores que ressoam profundamente na vida japonesa. Portanto, da próxima vez que você visitar o Japão, não perca a oportunidade de passar uma noite em um futon. Pode ser que isso mude sua visão sobre o sono. Você sabia que Johnny Depp foi primeiro uma estrela do rock? Antes de conquistar o público nas telonas, o talentoso Johnny Depp tocava guitarra na banda de rock The Kids nos vibrantes anos 80. Isso foi antes de sua carreira de ator decolar, mostrando seu talento artístico. A banda se apresentava em shows locais, participando da cena musical ao vivo da época. A paixão de Depp pela música era inegável. No entanto, ele acabou se voltando para a atuação, conseguindo seu primeiro papel no clássico filme de terror A Hora do Pesadelo. Esse filme icônico o apresentou como Glenn Lantz, um personagem que enfrentou o terrível Freddy Krueger. É surpreendente pensar em como um músico de rock se tornou um nome famoso em Hollywood. A trajetória de Depp mostra os diversos caminhos que os artistas podem seguir rumo ao sucesso. Quem sabe aonde seu amor pela música o levará a seguir. Vamos revelar a verdade sobre a história escolar de Michael Jordan. Existe um mito amplamente difundido de que a lenda do basquete não entrou no time da escola, mas isso não é bem verdade. Na verdade, Michael Jordan enfrentou dificuldades durante seu segundo ano na Lane High School, na Carolina do Norte.
Ele foi realmente escolhido para o time júnior, mas, sentindo que não tinha tempo de jogo suficiente, decidiu trabalhar duro em suas habilidades. Esse esforço valeu a pena. No terceiro ano, ele entrou no time principal e rapidamente se destacou como um grande jogador. A experiência de Jordan mostra que as falhas podem ser degraus para o sucesso. Em vez de desistir, ele aceitou o desafio, provando que trabalho duro e persistência podem levar à grandeza. Então, da próxima vez que você ouvir esse mito, lembre-se da verdade sobre a trajetória escolar de Michael Jordan. Interfaces cérebro-computador, BCI, estão em uma fase inicial, mas têm um grande potencial para revolucionar várias áreas, especialmente em tecnologias assistivas. Elas criam uma conexão direta entre os pensamentos humanos e as máquinas, permitindo que controlemos dispositivos apenas com a mente. Imagine uma pessoa com mobilidade reduzida controlando um computador ou uma cadeira de rodas só com o pensamento. À medida que os pesquisadores desenvolvem essas tecnologias, podemos ver aplicações que ajudam as pessoas a se comunicar, interagir com o ambiente ou até recuperar funções perdidas. As possibilidades são incríveis. Os BCI podem levar a avanços em tratamentos médicos e melhorar nossa vida e trabalho. É empolgante pensar em como os BCI podem criar um futuro mais conectado e acessível para todos. O que realmente faz os alunos de Pitágoras ficarem em silêncio? No centro da escola secreta de Pitágoras, na Grécia Antiga, havia uma metodologia de ensino interessante, baseada no silêncio e na disciplina. Esse respeitado matemático acreditava que o silêncio ajudava a se concentrar e a refletir profundamente sobre conceitos matemáticos. Os estudantes que entravam nessa academia única precisavam prometer permanecer em silêncio por vários anos. Isso era um verdadeiro teste de sua dedicação e paciência. Enquanto a maioria das escolas modernas incentiva discussões abertas, o método de Pitágoras fazia com que os alunos absorvessem o conhecimento antes de compartilhá-lo. Essa prática não só desenvolvia a autodisciplina, mas também levava a insights profundos, já que os alunos refletiam sobre ideias complexas sem distrações. Imagine a empolgação que sentiam quando finalmente podiam falar e compartilhar seus pensamentos. A abordagem de Pitágoras não apenas moldava sua compreensão da matemática, mas também cultivava um profundo respeito pelo conhecimento. Você sabia que a genética influencia a perda de colágeno com a idade? Embora todos nós percebamos mudanças na pele ao longo do tempo, a genética tem um papel importante na velocidade dessas mudanças. O colágeno e a elastina são proteínas essenciais que mantêm a firmeza e a elasticidade da nossa pele, dando-lhe uma aparência jovem. Infelizmente, com o passar dos anos, a produção dessas proteínas diminui naturalmente. No entanto, em pessoas com características genéticas específicas, esse processo pode ocorrer mais rapidamente. Estudos mostram que certos genes podem controlar a velocidade do envelhecimento da pele, afetando a quantidade de colágeno e elastina que produzimos. Portanto, se você olhar no espelho e se perguntar por que seu amigo parece mais jovem, talvez a genética dele tenha um grande papel nisso. Compreender esses fatores genéticos nos ajuda a valorizar melhor nossa pele e pode levar a opções personalizadas de cuidados no futuro. Afinal, não é incrível como nosso DNA molda não apenas quem somos, mas também como envelhecemos? Qual foi a causa da trágica morte de Randy Savage? Randy Savage, conhecido como Macho Man, teve um ataque cardíaco enquanto dirigia com sua esposa, o que chocou fãs em todo o mundo. A autópsia revelou que sua artéria coronária estava bloqueada em 90%. Essa grave obstrução destaca os perigos das doenças cardiovasculares, que afetam milhões de pessoas, mas muitas vezes passam despercebidas até o último momento. Savage, amado por sua personalidade vibrante no mundo da luta livre, trouxe alegria a muitos fãs, tornando sua morte repentina ainda mais trágica. Ataques cardíacos são frequentemente chamados de assassinos silenciosos, e muitas pessoas não percebem os riscos que enfrentam. Exames regulares e cuidados com a saúde do coração podem fazer uma grande diferença. A história de Randy nos lembra da importância de levar essas questões a sério e de valorizar cada momento. Por que perdemos cílios todos os dias? As pessoas perdem naturalmente de 1 a 5 cílios diariamente como parte de um ciclo de crescimento. Assim como os cabelos da cabeça, os cílios têm um tempo de vida. Esses fios delicados crescem, descansam e eventualmente caem, permitindo que novos os substituam. Esse processo mantém a saúde e o brilho dos nossos cílios.
Embora perder alguns cílios possa causar preocupação, isso é completamente normal. Os cílios desempenham uma função importante, protegendo nossos olhos da poeira, sujeira e até do suor. Eles ajudam a manter nossa visão clara, agindo como pequenos escudos. Curiosamente, a taxa de perda de cílios pode depender de vários fatores, como idade, saúde e até hábitos de maquiagem. Algumas pessoas podem notar que perdem mais cílios em certas épocas, como no inverno. Portanto, se você está pensando sobre seus cílios, lembre-se de que isso faz parte do equilíbrio natural do seu corpo. Como Tuvalu ganha dinheiro sendo uma nação minúscula? Tuvalu, um pequeno país insular na Oceania, é a quarta menor nação do mundo. Apesar de seu tamanho, este país encontrou uma maneira inteligente de lucrar, vendendo o domínio DI.TV. Essa iniciativa única permite que Tuvalu entre no lucrativo mundo dos domínios da internet. Com suas ilhas encantadoras e paisagens deslumbrantes, Tuvalu pode parecer um paraíso isolado, mas enfrenta sérios desafios. A elevação do nível do mar ameaça suas terras, tornando a estratégia de estabilidade financeira ainda mais crucial. Usando seu código de domínio de nível superior, CCTLD, Tuvalu ocupa seu espaço no mercado digital. Organizações e empresas que buscam nomes de domínio memoráveis frequentemente recorrem ao DAO-TV, garantindo uma renda estável para esta pequena nação. Curiosamente, essa abordagem demonstra como a inovação pode surgir até nos lugares mais inesperados. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, a fonte única de renda de Tuvalu destaca a força da criatividade e da adaptabilidade para a sobrevivência. O que outras pequenas nações farão para seguir esse exemplo? Conheça o blobfish, o habitante mais estranho do oceano. Este peixe incomum ficou famoso como o peixe mais feio do mundo, devido ao seu aspecto gelatinoso e peculiar quando está fora da água. Os blobfishes vivem a profundidades de 600 a 1.200 metros, onde a pressão é extremamente alta. Em seu habitat natural, eles assumem uma forma que lhes permite flutuar facilmente no fundo, dependendo de seus corpos gelatinosos para sobreviver em condições tão extremas. No entanto, quando são puxados para a superfície, a estrutura do blobfish se desintegra, criando uma aparência triste e pendente, que muitos acham engraçada, mas também preocupante. Embora sua aparência possa provocar risadas, os blobfishes desempenham um papel importante em seu ecossistema, alimentando-se principalmente de moluscos e crustáceos, como camarões e caranguejos. Infelizmente, a destruição do habitat e as práticas de pesca ameaçam sua população. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o blobfish, lembre-se de que ele não é apenas um rosto engraçado. Ele representa as maravilhas e dificuldades da vida em nossos oceanos. Você não vai acreditar no que é a Pedra da Pregação. Na Noruega, ela é conhecida como Preikestolen, e é uma incrível maravilha natural que se eleva a mais de 600 metros acima do magnífico Lysefjord. Imagine uma rocha plana que se projeta abruptamente da encosta da montanha, oferecendo aos visitantes uma vista inesquecível do fiord abaixo. A vista da Pedra da Pregação é tão impressionante que atrai turistas e aventureiros de todo o mundo. Ao ficar na beira, você pode admirar as águas cristalinas e as paisagens áridas que parecem não ter fim. O caminho até este lugar icônico é uma aventura por si só e leva cerca de 2 horas através de lindas florestas e terrenos rochosos. Seja para tirar fotos para as redes sociais ou apenas para apreciar a beleza da Noruega, a Pedra da Pregação oferece uma experiência única que você não vai esquecer. Então você está pronto para a caminhada? O Festival Yadna Casada acontece anualmente no Monte Bromo, um vulcão ativo na ilha de Java, na Indonésia. Milhares de membros da tribo Tenger se reúnem aqui, acreditando que oferecer presentes na cratera fumegante do vulcão trará bênçãos e proteção do deus do vulcão. Durante o festival, o ar se enche de bandeiras coloridas e música tradicional, enquanto as famílias trazem suas oferendas, incluindo frutas, legumes e às vezes até animais. Esse ritual não é apenas uma homenagem, mas uma profunda expressão de gratidão e respeito pelas forças da natureza que moldam suas vidas. Os espectadores assistem admirados, enquanto os membros da tribo dançam e cantam, criando uma atmosfera rica em cultura e espiritualidade. As vistas deslumbrantes do vulcão ao amanhecer acrescentam um toque mágico a este evento.
Então, por que não explorar essa fascinante combinação de natureza e tradições em sua próxima aventura? Fatos surpreendentes sobre os centenários da Sardenha. Esta linda ilha italiana tem uma das maiores concentrações de pessoas com mais de 100 anos. Qual é o segredo deles? Pesquisadores acreditam que é uma combinação de comida saborosa e um estilo de vida ativo. Os sardenhos se alimentam de queijos locais, frutas frescas, legumes e, claro, do maravilhoso vinho. Mas não é só a comida. A paisagem dura da ilha mantém sua atividade física, seja subindo colinas ou trabalhando no jardim. Essa combinação de alimentação saudável e exercícios regulares é fundamental para sua longevidade. Além disso, laços familiares fortes e uma comunidade unida ajudam na saúde mental deles. Quem não gostaria de aproveitar a vida em um lugar tão pitoresco, celebrando seu centenário? O que podemos aprender com esses longevos sobre como viver mais e com mais felicidade? Você sabia que em Marte podem existir arco-íris duplos? Marte, o quarto planeta do Sol, nos oferece uma visão interessante desse fenômeno incrível. Diferente da Terra, onde os arco-íris se formam pela refração da luz solar em gotas de chuva, os arco-íris marcianos surgem devido a condições atmosféricas raras. Em vez de água líquida, esses arcos brilhantes aparecem quando a luz do Sol se reflete em pequenas partículas de poeira ou cristais de gelo presentes na fina atmosfera de Marte. Embora esses arco-íris sejam muito mais fracos do que os que vemos na Terra, eles criam um espetáculo impressionante contra a paisagem áspera do planeta vermelho. Imagine um arco colorido e mágico se estendendo pelos céus enferrujados de Marte. Essa visão maravilhosa nos lembra que mesmo em um ambiente tão seco e sem vida, Marte guarda maravilhas visuais ocultas, mostrando a bela complexidade do nosso sistema solar. Na próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se, ele pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Você sabia que os camelos surgiram na América do Norte? Isso pode te surpreender, mas esses icônicos habitantes do deserto não começaram sua jornada na África. Há cerca de 40 milhões de anos, eles viveram pela primeira vez nas planícies da América do Norte. Esses ancestrais dos camelos modernos enfrentaram dificuldades em seu ambiente, o que acabou levando ao seu desaparecimento neste continente. Felizmente, nem tudo estava perdido. Com o passar dos séculos, alguns camelos migraram através de pontes terrestres para a Ásia e o Oriente Médio. Lá, encontraram novas condições climáticas, incluindo desertos severos, onde se adaptaram muito bem. Esses primeiros camelos desenvolveram características incríveis, como a capacidade de armazenar gordura em suas características corcovas e de ficar longos períodos sem água. Através de um fascinante processo de evolução, eles se tornaram os camelos resistentes que vemos hoje, prosperando em algumas das condições mais extremas da Terra. Então, da próxima vez que você ver um camelo caminhando pelas areias, lembre-se de que sua história começou longe, na América do Norte. E se eu disser que os chefes preferem produtos sem marca? Pesquisas mostram que chefes profissionais optam por itens sem marca para necessidades diárias na cozinha, como açúcar e bicarbonato. Isso pode surpreender alguns, pois muitos acreditam que um preço alto garante melhor qualidade. No entanto, os chefes sabem que muitos produtos sem marca têm os mesmos ingredientes que marcas mais caras. Ao escolher essas alternativas, eles podem economizar dinheiro e ainda garantir produtos de qualidade que funcionam bem nas receitas. Essa abordagem reflete uma visão prática da culinária, onde o sabor e a funcionalidade são mais importantes do que a embalagem chamativa. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, lembre-se de que escolher produtos sem marca pode resultar em pratos deliciosos sem gastar muito. Quem sabe você até se sentirá como um chefe e economizará um pouco. Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves. Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente.
Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? Muitos não sabem, mas os salares são surpreendentes. O salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior salar do mundo, cobrindo mais de 10 mil quilômetros quadrados. Essa vasta área é não apenas linda, mas também cria um efeito espelhado incrível durante a chuva, refletindo as nuvens e dando a impressão de um mundo aquático místico. Mas sob essa superfície brilhante, há um mistério fascinante. O salar de Uyuni contém cerca de 70% das reservas de lítio do planeta, um metal essencial para a produção de baterias de íon de lítio, usadas em smartphones e carros elétricos. Com o aumento da demanda por energia sustentável, esse salar terá um papel fundamental no nosso futuro. Sua ecossistema única e recursos abundantes fazem dele uma maravilha natural que vale a pena explorar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lítio, lembre-se do mágico Salar de Uyuni. Quais outras surpresas a natureza nos reservou? Acredite ou não, as baterias de zinco-aire estão mudando o jogo. Essas incríveis baterias, frequentemente usadas em aparelhos auditivos, geram eletricidade através de uma reação química que precisa do oxigênio do ar. Diferente de muitas baterias tradicionais, que dependem apenas de reações químicas em um sistema fechado, as baterias de zinco-aire utilizam o oxigênio atmosférico. Esse mecanismo único permite que elas produzam energia de forma eficiente, tornando-as mais leves e muitas vezes mais duráveis em comparação com outros tipos. Como funcionam de maneira semelhante aos processos naturais em organismos vivos, os pesquisadores estão explorando seu potencial para soluções energéticas inovadoras no futuro. Imagine um mundo onde as baterias não apenas alimentam dispositivos, mas também são inspiradas pela natureza. À medida que a tecnologia avança, a possibilidade de usar baterias de zinco-aire em outras áreas, como veículos elétricos ou sistemas de energia renovável, pode mudar nossa visão sobre energia como um todo. Quem sabe esse pode ser o futuro da energia? Explore o emocionante mundo de Godzilla na ilha Awaji. Este parque temático único é dedicado ao lendário monstro do Japão, permitindo que os fãs encontrem essa figura icônica do cinema. No parque há uma enorme escultura de Godzilla com mais de 120 metros de comprimento, que impressiona os visitantes. Uma das atrações mais emocionantes é a tirolesa, que faz os convidados se sentirem como se estivessem sendo puxados para a enorme boca de Godzilla. Imagine voar pelo ar, com o coração acelerado, enquanto desce rapidamente, como um personagem do seu filme favorito. O parque não se limita apenas à escultura majestosa. Ele oferece exposições e atrações que mergulham na história de Godzilla e seu impacto na indústria cinematográfica. De shows emocionantes a explorar os efeitos especiais usados nos filmes, há algo para todos. Se você é um fã dedicado de filmes de monstros ou apenas procura uma diversão interessante, este parque promete um dia inesquecível, cheio de aventuras e nostalgia. O que você está esperando? Junte seus amigos e vá para a ilha Awaji encontrar o rei dos monstros. Difícil de acreditar, mas os capacetes romanos impressionavam as multidões. Esses espetáculos magníficos serviam para intimidar inimigos e impressionar os espectadores. Um exemplo marcante é o capacete de Nijmegen, uma peça incrível de bronze e prata. Essa arte não era apenas para proteção. Ela destaca como as demonstrações militares desempenhavam um papel importante na formação da percepção. Os romanos sabiam que um soldado com uma aparência ameaçadora poderia assustar os oponentes antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Os desfiles não eram apenas festas, eram demonstrações estratégicas de força, destinadas a elevar o moral das tropas e mostrar poder diante dos civis. Esses capacetes, frequentemente adornados com padrões elaborados, mostravam a riqueza e a sofisticação da sociedade romana. Portanto, da próxima vez que você pensar em guerreiros antigos, lembre-se de que às vezes as maiores batalhas acontecem na mente. Por que o Elk Cloner é importante hoje? Criado em 1983, o Elk Cloner é considerado o primeiro vírus de computador e deu início a uma nova era de ameaças cibernéticas. Ele foi desenvolvido para infectar computadores Apple II através de disquetes e não era malicioso, apenas mostrava um poema divertido sobre si mesmo ao infectar a máquina.
No entanto, ele destacou um problema importante. Com o avanço da tecnologia, a necessidade de segurança digital confiável aumentou. A criação do Elk Cloner mostrou que os computadores podem ser vulneráveis, abrindo caminho para programas maliciosos mais complexos e ciberataques que vemos hoje. Este alerta precoce incentivou tanto indivíduos quanto empresas a investirem em medidas de segurança. À medida que continuamos a usar ativamente as tecnologias digitais, entender a história de vírus como o Elk Cloner é crucial para proteger nossas informações e garantir segurança em nosso mundo cada vez mais conectado. Acredite ou não, o Sol é tão grande que caberiam cerca de 1,3 milhão de terras. Imagine, nosso planeta é apenas um pontinho comparado à bola de gás que sustenta a vida na Terra. O diâmetro do Sol é de cerca de 1,4 milhão de quilômetros, o que é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra. Essa imensa dimensão significa que sua gravidade é incrivelmente forte, mantendo todos os planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, em órbita ao seu redor. Se você conseguisse de alguma forma reduzir a Terra e jogá-la no Sol, seria como jogar uma bolinha em um enorme estádio. O tamanho e a massa do Sol geram o calor e a energia dos quais dependemos, tornando-o um verdadeiro gigante em nosso sistema solar. Não é incrível pensar em como uma estrela tão colossal sustenta a vida em nosso pequeno planeta azul? Você consegue imaginar nadar no rio Mississippi? Esse feito incrível foi realizado por apenas 2 pessoas corajosas. O Mississippi, que se estende por impressionantes 3.766 quilômetros, exige não só resistência física, mas também força mental. O nadador esloveno Martin Strel entrou para a história em 2002, quando completou esse desafio difícil em 68 dias consecutivos. Sua jornada não foi apenas sobre nadar. Foi um teste de determinação, enquanto ele lutava contra as correntezas do rio e as condições climáticas. Avançando para 2015, o nadador americano Chris Ring encarou o Mississippi de uma maneira diferente, completando o percurso em 181 dias. Ao contrário de Strel, Ring fez pausas durante a natação, permitindo que seu corpo se recuperasse, mas ainda assim, enfrentou a enorme tarefa de atravessar essa vasta água. Ambos os nadadores demonstraram uma resistência e perseverança extraordinárias, provando que com paixão e trabalho duro, até os sonhos mais ousados podem se tornar realidade. Então, quem será o próximo a enfrentar esse gigante aquático? Você sabia que a Mona Lisa muda de cores? Ao longo dos séculos, a obra-prima de Leonardo da Vinci passou por mudanças significativas em sua aparência devido ao envelhecimento dos pigmentos usados em sua criação. Quando a pintura foi apresentada pela primeira vez, no início do século XVI, ela tinha cores vibrantes e intensas, que chamavam a atenção de todos que a admiravam. No entanto, com o passar do tempo, os materiais se deterioraram, levando a sutis mudanças nas tonalidades da Mona Lisa. Por exemplo, o fundo, que antes era brilhante e expressivo, agora parece mais apagado. Cientistas e historiadores da arte trabalham incansavelmente para analisar essas mudanças, buscando entender como fatores ambientais e o tempo influenciaram essa obra icônica. Embora a restauração possa ajudar a preservar seu estado atual, o brilho original pode nunca ser totalmente recuperado. Essa evolução fascinante levanta questões sobre como percebemos a arte, lembrando-nos de que até mesmo as obras eternas estão sujeitas à influência do tempo. O que você acha que a Mona Lisa parecia quando foi pintada pela primeira vez? Acredite ou não, os urubus voam alto. Essas aves incríveis podem subir a mais de 400 metros, mostrando sua notável capacidade de se adaptar a diferentes condições térmicas. Enquanto a maioria das aves prefere ficar mais perto do chão, os urubus aproveitam as correntes de ar quente para ganhar altitude sem gastar muita energia. Isso lhes permite percorrer grandes distâncias em busca de alimento, principalmente carniça. É impressionante como eles se orientam habilidosamente em condições climáticas variáveis, deslizando facilmente pelo céu. Sua visão aguçada os ajuda a detectar potenciais alimentos de longe, tornando-os eficazes como necrófagos. Voando nas correntes térmicas, eles podem permanecer no ar por horas, apreciando a vista de cima. Essa habilidade única de voar não só destaca sua adaptabilidade, mas também ressalta as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Você já se perguntou como essas aves usam o céu para sobreviver? Você sabia que o ornitorrinco, um dos animais mais únicos da Terra, não tem estômago?
Em vez do processo de digestão que vemos na maioria dos seres, a comida vai direto do esôfago para o intestino delgado. Essa adaptação curiosa torna o ornitorrinco fascinante. Nativo da Austrália, esses mamíferos semiaquáticos evoluíram para viver bem em seu habitat. Eles se alimentam de insetos, larvas e pequenos crustáceos que caçam debaixo d'água. Como não tem estômago para armazenar comida, os ornitorrincos precisam comer com frequência, passando muito tempo procurando suas iguarias favoritas. Imagine ter que procurar comida constantemente, sem a ajuda de um estômago para digeri-la. Essa característica incomum os destaca entre outros animais. Então, da próxima vez que você pensar sobre essa maravilha australiana, lembre-se de seu sistema digestivo único, que não precisa de estômago. Você já viu tênis Converse que mudam de cor? Esses calçados inovadores têm a capacidade única de mudar de cor, dependendo da luz solar. Quando você os usa à sombra, eles parecem brancos clássicos, mas ao sair ao sol, eles ganham vida, se transformando em tons vibrantes de azul, roxo ou laranja. Esse efeito é possível graças a um corante especial que reage aos raios ultravioleta, tornando a moda não apenas estilosa, mas também um pouco mágica. Imagine caminhar na rua em um dia ensolarado, enquanto seus tênis brilham com cores vibrantes, refletindo a luz. É como se você tivesse um guarda-roupa que muda com o clima. Então, esteja você no parque ou se encontrando com amigos, seu calçado pode ser o início de uma conversa só pela sua aparência. Essa característica empolgante não só adiciona um elemento divertido aos calçados, mas também mostra como a tecnologia na moda pode criar uma experiência interativa. Isso não faz você querer um par? Você consegue imaginar o que os romanos comiam enquanto relaxavam? Os antigos romanos tinham uma experiência única na hora das refeições, frequentemente desfrutando da comida em mesas chamadas triclínia. Eram elegantes estruturas em forma de meia-lua que permitiam aos cidadãos ricos reclinar-se em sofás confortáveis durante as refeições. Essa postura luxuosa era um claro sinal de status, já que os menos favorecidos se sentavam eretos em mesas simples. Os banquetes dos ricos eram uma oportunidade para saborear uma variedade de pratos deliciosos, desde carnes assadas até sobremesas requintadas. Mas não era só prazer. Muitos convidados exageravam e sofriam de problemas digestivos. Alguns até provocavam vômito para liberar espaço para mais comida. Essa prática estranha refletia a vida luxuosa da elite romana, mostrando que a refeição não era apenas sobre comida, mas também sobre exibir riqueza e poder. Imagine-se nesses banquetes e o que você escolheria comer? Você ouve o misterioso zumbido mundial? Esse fenômeno curioso é chamado de zumbido e é um ruído de baixa frequência relatado em várias partes do mundo. As pessoas o descrevem como um som contínuo, semelhante a um motor distante ou a máquinas pesadas em funcionamento. Curiosamente, nem todos conseguem ouvir. Apenas um pequeno número de pessoas em locais específicos frequentemente experimenta esse som inquietante. Essa sensibilidade variável causa desconforto e confusão, levando alguns a se mudarem para escapar dele. Em lugares como Taos, Novo México, e Bristol, Inglaterra, os moradores se perguntam sobre esse fenômeno há décadas. Embora cientistas tenham estudado o zumbido, sua origem permanece incerta, gerando teorias que vão de ruídos industriais a fenômenos naturais. O zumbido nos lembra de como nosso mundo é complexo, pois algo tão simples pode causar preocupação em quem o ouve. O que pode estar por trás desse som inquietante? Conheça Thumbelina, o menor cavalo do mundo. Ela nasceu em 2001 e mede apenas 44 centímetros, o que a torna uma recordista no livro dos recordes. Apesar do seu tamanho, essa cavala cheia de energia conquista o coração das pessoas com seu jeito encantador. Thumbelina cresceu em St. Louis, Missouri, onde seus donos, Paul e Karen Haslin, se esforçaram para dar a ela a melhor vida possível. Cavalos miniatura, como Thumbelina, são conhecidos por serem amigáveis e inteligentes, e muitas vezes são usados como animais de terapia ou em competições. O que a diferencia não é só a altura, mas também sua capacidade de surpreender e mostrar que o tamanho não define o caráter. Thumbelina continua a inspirar pessoas de todas as idades, lembrando-nos que coisas incríveis podem ser pequenas. Quais conquistas surpreendentes a aguardam no futuro? O chasqueiro, ou chasqueiro comum, é uma ave incrível que vive em áreas secas do oeste da América do Norte. Essa ave grande se adaptou muito bem ao seu ambiente, onde a artemísia é predominante.
A Artemísia não é apenas bonita, ela oferece alimento e abrigo para o chasqueiro, tornando esse lugar ideal para essas aves únicas. Eles dependem das folhas dessa planta resistente como sua principal fonte de alimento, especialmente no inverno, quando outras opções são limitadas. Além disso, a densa Artemísia proporciona excelente proteção contra predadores, permitindo que os chasqueiros prosperem em seu habitat natural. Essa adaptação notável destaca como as espécies estão interligadas com seus ecossistemas, ressaltando a importância da conservação dos ecossistemas de Artemísia. No entanto, as populações de chasqueiros enfrentam desafios devido à perda de habitat e às mudanças climáticas, tornando os esforços de conservação essenciais para que essas aves continuem a prosperar na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver Artemísia, pense nos chasqueiros que dela dependem. Muitos não sabem, mas os lêmures têm caudas únicas. O lêmure de cauda anelada, que vive em Madagascar, é famoso pela sua cauda preta e branca. Essa cauda não é apenas para enfeitar, ela desempenha um papel importante na comunicação desses seres sociais. Nas florestas densas de Madagascar, onde a visibilidade pode ser limitada, os lêmures usam suas caudas como ferramentas de sinalização. Levantando as caudas bem alto, eles conseguem enviar mensagens para outros lêmures, alertando sobre perigos ou ajudando a se manterem conectados enquanto procuram comida. Imagine um grupo de lêmures pulando de árvore em árvore, com suas caudas balançando como bandeiras, expressando alegria ou cautela. Essa exibição vibrante das caudas adiciona charme a esses adoráveis primatas e destaca suas interações sociais complexas. Quando os lêmures de cauda anelada se movem em seu lar verde, suas caudas nos lembram de como os animais se adaptam lindamente ao seu ambiente e se comunicam entre si. Quais outras características incríveis dos animais estão esperando para serem descobertas? Incrível, mas é verdade. Einstein escolheu a sabedoria, não a riqueza. Em 1922, o famoso físico Albert Einstein estava em Tóquio, onde conheceu um mensageiro que lhe trouxe algo. Em vez de receber uma recompensa em dinheiro, ele escreveu uma nota reflexiva em um simples pedaço de papel. Na mensagem, que refletia seus valores profundos, ele disse: "Uma vida tranquila e simples traz mais alegria do que a busca incessante pelo sucesso, cheia de preocupações constantes." Essa ideia bem formulada mostra a crença de Einstein de que a felicidade vem da simplicidade, e não da corrida desenfreada por fama ou riqueza. Naquele momento, Einstein decidiu compartilhar sabedoria em vez de riqueza, nos deixando um poderoso lembrete de que a verdadeira alegria muitas vezes está em viver de forma modesta. Quantos de nós fariam a mesma escolha em nosso mundo acelerado? Você consegue imaginar que os jogos de azar existem há mais de 5.000 anos? A história dos jogos e apostas é tão antiga quanto a própria civilização. Evidências mostram que os habitantes da Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., usavam objetos semelhantes a dados para jogos de sorte e até rituais para prever o futuro. Essas formas iniciais de jogos de azar não eram apenas sobre sorte. Elas desempenhavam um papel importante em rituais sociais e crenças espirituais. Enquanto isso, os egípcios jogavam um jogo chamado Senet, que combinava elementos de sorte com um profundo significado cultural. Senet exigia não apenas sorte, mas também estratégia, já que os jogadores apostavam no resultado de suas jogadas. Essa mistura de habilidade e sorte é a base do que vemos hoje nos cassinos modernos e jogos. Desde então, os jogos de azar evoluíram ao longo dos séculos, influenciando culturas ao redor do mundo. Não é incrível pensar como algo tão antigo continua a prosperar até hoje? Você sabia que a política tem raízes na Revolução Francesa? Os termos esquerda e direita surgiram durante os eventos dramáticos de 1789, quando os membros da Assembleia Nacional da França se dividiram de acordo com suas crenças políticas. Aqueles que apoiavam a monarquia sentavam-se à direita, enquanto os que defendiam mudanças revolucionárias ficavam à esquerda. Essa divisão simbolizava diferenças ideológicas mais amplas. A direita representava tradições e hierarquia, enquanto a esquerda lutava por progresso e igualdade. Ao longo dos séculos, essa simples distribuição de lugares se transformou em um complexo espectro político que molda nossa compreensão da política hoje.
O legado dessa divisão ainda influencia nossa percepção de partidos políticos e ideologias ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém chamado de esquerda ou direita, lembre-se de que esses rótulos remontam àqueles debates apaixonados na França revolucionária. Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos IECATA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Sioux. Mira. O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Imagine que você dá LSD a um elefante. O que aconteceu? Pesquisadores da Universidade de Oklahoma realizaram um experimento chocante. Eles administraram uma dose 3.000 vezes maior do que a normalmente usada por humanos, levantando sérias questões éticas. O elefante, chamado Tasco, teve reações terríveis, sofrendo muito estresse e, no final, morreu. Esse caso trágico gerou indignação entre defensores dos direitos dos animais e o público em geral, resultando em acusações de crueldade científica. O experimento visava estudar o efeito de drogas psicodélicas no comportamento animal, mas muitos acreditavam que ultrapassou uma linha moral. Como sociedade, devemos considerar a responsabilidade que vem com ferramentas de pesquisa tão poderosas. As consequências desse evento levaram ao endurecimento das regras sobre testes em animais em pesquisas científicas. A história de Tasco serve como um forte lembrete da importância de padrões éticos e da necessidade de tratar todos os seres vivos com respeito e compaixão. Como podemos garantir práticas éticas na ciência hoje?